Rapaziada, ligado aqui no canal, pra quem não me conhece, meu nome é Wellington Arruda, sejam bem-vindos para mais um vídeo, desde já pedindo aquela moral pra vocês. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, contribua sempre para o nosso crescimento aqui no YouTube. Se você já é inscrito, deixa seu like, compartilha nosso vídeo, colabore sempre aí para cada vez mais e mais botafoguenses cheguem aqui no canal e curtam o nosso conteúdo. Rapaziada, sem muita enrolação, vamos lá começando o vídeo de hoje falando da categoria Sub-20 do Botafogo. Você sabe, a casa da base do Botafogo é aqui a gente fala sempre, acompanha. Estivemos nos dois jogos da final do Campeonato Estadual, lá no campo do Arte Sul e também no Cefate. Estivemos em Volta Redonda, na verdade em Vassouras, acompanhando a final da Taça Rio. Estivemos no Cefate novamente, acompanhando o Campeonato Brasileiro contra o Bahia. E está sempre ligado e acompanhando de perto a base do Botafogo para trazer informações para vocês. Bom, o Botafogo, após essa rodada do Campeonato Brasileiro, terminou em 7º lugar na tabela de classificação. Relembrando, falta apenas uma rodada para a final dessa primeira fase do Campeonato Brasileiro Sub-20 e os 8 primeiros colocados se classificam. Portanto, o Botafogo até o momento está ali na 7ª colocação e se classificando, se qualificando para a fase de mata-mata do campeonato. Na tela para vocês acompanharem como está a tabela de classificação do Brasileiro Sub-20 no momento, faltando uma rodada que será no próximo domingo para a gente conhecer os 8 classificados para a próxima fase. Se liga aí, ó. Aí, ó, primeiro colocado é o Atlético Mineiro com 35 pontos. Na segunda colocação vem o Atlético Paranaense com 34, terceiro Fluminense com 32 pontos, quarto colocado Corinthians com 31 pontos. Aí nós temos São Paulo 31 e até a equipe do São Paulo, que é a 5ª colocada, essas equipes já estão classificadas. Então Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Fluminense, Corinthians e São Paulo já estão dentro da próxima fase, restando 3 vagas. E aí começa a briga. Grêmio com 30 pontos, Botafogo com 30 pontos, Flamengo com 28, Palmeiras com 27, Vitória com 27 e Internacional com 27 pontos. São essas equipes que brigam aí por 3 vagas nessa restante da competição para seguir vivo no Campeonato Brasileiro Sub-20. Tá muito apertado, mas tem alguns critérios de desempates aí que tem sido bem favorável ao Botafogo nessa reta final. Um empate garante o Botafogo na próxima fase. O próximo jogo é no domingo, 3h30 da tarde, rodada simultânea. Todo mundo vai jogar ao mesmo tempo e o Botafogo enfrenta o Palmeiras fora de casa. Se empatar, o Botafogo já tá dentro do campeonato, já está dentro da classificação. Até, de repente, com uma derrota, dependendo de uma combinação de resultados, o Botafogo pode se classificar. Vamos então ver os próximos jogos da rodada? Vamos lá. Os próximos jogos, ó, principalmente os jogos que envolvem aí os times que vão enfrentar o Botafogo nessa luta pela classificação. O Atlético Paranaense enfrenta o Vitória da Bahia. O Vitória tem 27 pontos. O Atlético está ali com 34 pontos na vice-liderança. Ele vai querer vencer para ser o líder do campeonato, que é importante para ele ter a vantagem de jogar em casa. Então o Atlético Paranaense e Vitória é um jogo importante para a gente ficar de olho. Outra partida, o Bahia enfrenta a equipe do Inter. O Internacional, o Bahia já está eliminado, está na 15ª colocação. O Internacional tem 27 pontos, mas tem um porém muito grande, que é o seguinte: o Inter chegaria a 30 pontos e 8 vitórias em caso do Inter vencer e o Botafogo ser derrotado. Mas o Internacional tem saldo de gols 0, o Botafogo tem um saldo de gols de 11, ou seja, o Inter teria que golear muito a equipe do Bahia para passar o Botafogo. Seguindo a rodada aí, a gente tem um confronto entre Flamengo e Corinthians, jogo que vai acontecer no Rio de Janeiro. O Flamengo tem 28 pontos, em caso de uma vitória do Flamengo e derrota do Botafogo, ele ultrapassaria o Botafogo, ficaria com 31 pontos e o Botafogo com 30, né? Mas o Corinthians é o 4º colocado, o Corinthians vai querer vencer, porque se ele fica entre os 4, ele tem a vantagem de jogar em casa no mata-mata. Então também é confronto difícil.
Outro jogo da rodada que envolve os times que lutam pela classificação, esse é um pouco mais fácil, vamos dizer assim, que é o Grêmio, sexto colocado com 30 pontos. O Grêmio vai enfrentar a equipe do Sport, que é 12ª colocada e já está fora da tabela de classificação, não tem mais chances de classificação no Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras, que tem 27 pontos, enfrenta o Botafogo, que tem 30 pontos. O Palmeiras tem uma vitória a mais que o Botafogo, então, no caso de vitória simples, o Palmeiras ultrapassa o Botafogo no primeiro critério de desempate. O Palmeiras iria para 10 vitórias, enquanto o Botafogo tem 8 vitórias no campeonato. A maratona do Sub-20 no calendário foi algo realmente muito grande, né? Como dissemos, por exemplo, no último fim de semana, no domingo houve a final do Campeonato Carioca Sub-20 e na segunda-feira um jogo decisivo contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Eu vou colocar aí a foto que eu tirei lá no Cefat assim que acabou a partida, que é esse exato momento. Jogadores ali, ó, todos caídos no campo, mortos de cansaço. 10 jogadores que estiveram relacionados na partida da final do Campeonato Carioca estavam nessa partida contra o Bahia. Então realmente o cansaço foi muito grande. E aí, vale um detalhe bem bacana, que o Pedrinho, o zagueiro da equipe, assim que acabou o jogo, os jogadores caíram ali de cansaço, né, de tanto que eles se mataram, se doaram nessa partida, porque o resultado mantinha o Botafogo vivo. O Pedrinho gritou assim: era isso que eu queria ver, todo mundo morto de cansaço, caído no chão, mas que a gente conseguia o resultado. Então mostra um pouco do comprometimento desses jogadores com a camisa do Botafogo. Acho que isso é muito importante a gente sempre ressaltar. Como eu disse, na última segunda-feira o Botafogo enfrentou o Bahia e venceu a partida por 2-1 lá no Cefat. Foi aí o fim dessa maratona, já que foi no domingo a gente teve a final do Campeonato Estadual, então agora a gente só tem o Campeonato Brasileiro. Dá um sossego, dá uma paz maior para o time do Sub-20 poder se concentrar e trabalhar para uma competição apenas. A gente esteve lá conversando com o técnico Ricardo Rezende, falamos sobre essa vitória contra o Bahia, falamos também sobre essa maratona e a importância de ele ter usado bastante jogadores na equipe, teve essa oportunidade, e a gente vai colocar aí para vocês ouvirem a palavra do nosso treinador do Sub-20 do Botafogo. Só vou pedir desculpa para vocês desde já, porque bem no fim ali do vídeo, quando o Ricardo tá falando, passou o ônibus do Bahia, que estava indo embora, e aí ele abafou um pouco o som, mas dá para entender. Então confere aí as palavras do nosso treinador Ricardo Rezende, da equipe Sub-20 do Botafogo. Galera, eu tô aqui com o treinador do Botafogo, Ricardo Rezende, da equipe Sub-20. Ricardo, primeiro, parabéns pela vitória hoje, uma dura batalha. A gente comentava aqui, 5 jogadores do seu time caíram após o jogo. Queria que você falasse um pouquinho desse jogo, né, com esse calendário tão corrido e essa dura batalha que foi hoje, que o Botafogo conseguiu uma vitória muito importante para a reta do Campeonato Brasileiro, né? Realmente foi um jogo muito difícil contra a boa equipe do Bahia. Nós tivemos 2 jogos na sequência. Ontem tivemos a final contra o Vasco, onde nós fizemos um grande jogo, mas infelizmente não conseguimos o título. E hoje nós viemos com uma equipe alternativa. Então, alguns atletas do Sub-17 que estão fazendo o processo de transição. Fizemos um bom primeiro tempo, conseguimos controlar bem o jogo, fazer 1-0. Depois, no segundo tempo, fizemos o 2-0. E aí, na sequência, porque alguns atletas tinham participado do jogo contra o Vasco, é natural eles cansarem. E aí a gente sofreu um pouquinho, mas os atletas tiveram maturidade para poder manter a vitória por 2-1. Ter tranquilidade agora, chegamos a 30 pontos no Campeonato Brasileiro, entramos no G8, então preparar bem a semana para fazer um grande jogo contra o Palmeiras em São Paulo, para poder confirmar a nossa classificação para a segunda fase do Campeonato Brasileiro. Ricardo, a maratona ela foi um pouco prejudicial, mas também teve alguns pontos a favor, porque, por exemplo, você conseguiu rodar boa parte do seu elenco, alguns meninos do Sub-17 jogaram também no Sub-20. Como é que você faz aí a somatória final, né? O relatório final dessa maratona, que agora com o fim do Campeonato Carioca, melhor dizendo, ela dá uma amenizada para vocês, né? Sim, você tem total razão. Foi muito importante porque, claro que na base a gente quer conquistar os títulos, mas o mais importante é formar atletas com qualidade para chegar ao profissional. Então foi uma grande oportunidade de observar todos os atletas, né? Os treinamentos são importantes, mas ver os atletas jogando é muito importante para poder avaliá-los. E eles corresponderam muito bem, né? Parabenizar o grupo, a gente está
vendo muitos atletas subindo do Sub-17, o Jonathan hoje entrou muito bem no jogo, o Matheus Nascimento, que jogou a final ontem, é uma joia da nossa base, o Cauê, e os atletas do Sub-20 também. Então, vejo como muito positiva essa maratona. Conseguimos o título da Taça Rio, que foi muito importante pelo campeonato e também por nos dar a vaga para a Copa do Brasil Sub-20 no ano de 2021. E agora vamos forte para o Brasileiro. Eu tenho certeza que o grupo tem qualidade para conseguir fazer um grande jogo contra o Palmeiras e seguir forte nessa competição tão importante. Aí galera, o técnico Ricardo Rezende falando com a gente, treinador da equipe Sub-20 do Botafogo, faz um trabalho excepcional na base. Ricardo chegou, arrumou a casa, deu cara à nova equipe e vem fazendo um trabalho, colhendo bons frutos aí. E a gente espera, é claro, que o Botafogo consiga se classificar entre os 8 no próximo domingo e possa dar sequência nessa competição. Então domingo que vem, 3h30 da tarde, Palmeiras e Botafogo de São Paulo, rodada simultânea. A gente vai aí torcer muito para que o Botafogo consiga essa vitória ou até mesmo um empate, que garante o Botafogo na próxima fase, e que o Botafogo saia classificado lá de São Paulo. Vai ser importante para a gente dar sequência no campeonato. Quem sabe aí, o campeonato Sub-20 agora é mata-mata. Os 8 primeiros se classificam, como era o Campeonato Brasileiro de Profissionais antigamente. O primeiro enfrenta o oitavo, o segundo pega o sétimo, o terceiro pega o sexto, o quarto pega o quinto. Então é mata-mata e vamos torcer para o Botafogo garantir essa vaga nessa competição. Ao longo da semana a gente vai trazer mais informações, vamos tentar pegar a palavra de repente mais alguém do Botafogo, algum jogador, alguém do time ali para conversar com a gente falar um pouco sobre essa preparação e a expectativa para o jogo contra o Palmeiras, tá certo? Rapaziada, vou relembrar para vocês, hein? Inscreva-se aqui no canal, participe com a gente, deixe seu comentário. Tá acreditando nessa classificação do Sub-20 do Botafogo? Deixa aí o comentário, deixa o like no vídeo. Se você quiser virar membro do canal, a partir de R$ 4,99 você pode virar membro. Contribuir sempre pra gente fazer essas coberturas aí, né? Sempre que a gente tá indo fazer o do Botafogo, vocês contribuem sempre com a gente e compartilhe o nosso vídeo aí, que é sempre muito importante, tá certo? Vou repetir, hein? A casa da base do Botafogo é aqui, então fique ligado que vem muito mais cobertura, muito mais informações pra vocês. Um abraço, tamo junto e até a próxima.